o segundo pilar ali que a gente tem é a parte de recursos. Então, o que a gente tem hoje? Hoje a gente tem 3 ferramentas que estão atreladas a esse agente de acesso remoto, não só de acesso remoto, mas a esse agente inteligente que a gente chama, né, que é o client. Esse client, ele possibilita que eu faça tanto os acessos remotos, os atendimentos ali, como também ele traz a possibilidade do inventário de forma automática. Então eu tenho aqui as ferramentas que esse agente traz. A primeira aqui é acesso remoto. A gente possibilita a configuração de nível de permissão. Afinal, a gente chama aqui no T-Flux de acesso silencioso, quando eu não preciso da permissão de alguém que está do outro lado da máquina, mas eu também posso colocar essa permissão para que ele fique aguardando alguém dizer sim para que eu faça esse acesso. E tem uma terceira solicitação de permissão, que a gente deixa ali os 40 segundos até que alguém autorize. Caso alguém não autorize, eu ainda consigo fazer esse acesso e dar a tratativa ali para a demanda do meu cliente. Como exemplo, a gente gosta de comentar que existem muitas máquinas, como por exemplo numa produção ou numa área que você não é sensível muitas vezes à informação que está na tela, onde o técnico ou o prestador, vamos colocar que está fazendo o atendimento, né, a pessoa de atendimento consegue acessar sem pedir autorização da pessoa, então de forma silenciosa, como a Fai falou. O segundo exemplo é geralmente equipamentos na área administrativa ou pessoas que estão ali manipulando muito o computador, o comercial, por exemplo, e você pede permissão. Se a pessoa está, ela vai poder dizer sim ou não, mas se ela não estiver porque ela saiu por qualquer necessidade, para não ferir o SLA ou para dar seguimento no atendimento, você consegue mesmo assim acessar e prestar o atendimento que foi solicitado. E a terceira opção é justamente quando tem diretoria, financeiro, onde tem informações sensíveis na tela do computador que não pode ser compartilhado com qualquer pessoa, aí sim você coloca num grupo de recurso que, se a pessoa não permitir, ela não tem acesso. E o bacana é que de todas as 3 formas tem rastreabilidade, tem o nome do técnico que acessou, quando acessou, que horas acessou, para que você tenha aí uma confiança e uma gestão completa desse acesso remoto. Exatamente. Em segundo aqui, logo ao lado do acesso remoto, a gente tem a parte de inventário. Assim que eu instalo, assim que eu executo esse agente no dispositivo do meu cliente, esse inventário é colhido de forma automática. Então a gente hoje disponibiliza alguns relatórios de inventário. A gente traz aqui toda a parte de hardware, softwares instalados no dispositivo, sistema operacional, identificação do antivírus. E aqui a gente tem o controle de licenças, inclusive a gente tem aqui a possibilidade de configurar alertas de expiração das licenças, então dá para gerir aqui a licença do Windows, ele já busca de forma automática, mas a gente possibilita que você suba as licenças aqui do seu cliente, do que ele utiliza, dos serviços que você inclusive vende para ele, para que você tenha esse controle. Tu tem algum software específico com uma chave ou com um usuário e senha específico, tudo isso é muito bem resolvido e organizado dentro do T-Flux. Isso aí. Depois a gente tem a parte de monitoramento. O monitoramento, hoje a gente possibilita a configuração de gatilhos. Então, se você vier aqui em configurações, a gente tem aqui a possibilidade de medir falha de serviço, memória livre. Então, eu insiro uma informação para que quando ele chegue nesse alerta aqui que eu pré-configurei, ele vai fazer a abertura de um pré-ticket, caso eu queira, na fila. Né? E aqui é opcional mesmo para que a gente faça essa tratativa. O que é um pré-ticket no T-Flux? É uma segunda caixa ali, uma caixa onde ele não vai cair definitivamente numa fila de atendimento, e eu vou definir se esse ticket deve de fato, se esse pré-ticket deve de fato se tornar um ticket, ou ele pode ser também um alerta que não vai ser necessário nenhuma execução e eu não vou transformar isso num ticket. Encarado como uma área de triagem, né? Exatamente então, isso. Após essa triagem você direciona para a fila ou para o departamento, né? Dentro do T-Flux você pode criar departamentos, filas de atendimento e direcionar eles conforme a necessidade. É óbvio que você pode automatizar, porque tudo que vier, por exemplo, de determinada origem, você já pode fazer cair direto na fila do monitoramento, por Exatamente. exemplo. Né? E aí você coloca todas essas configurações. Aqui, lembrando um pouquinho, voltando um pouquinho e fazendo um parênteses aqui para a parte de acesso remoto, hoje a gente possibilita que esse acesso remoto seja feito aqui através da web, e também a gente possibilita que esse acesso remoto possa ser feito de um dispositivo móvel. Hoje a gente tem aí o T-Flux desenvolvido com base em HTML5, então a gente possibilita uma boa navegação através do celular. Então muitos clientes perguntam aí se a gente tem
se a gente tem um acesso remoto no aplicativo, e sim, a gente possibilita uma boa navegação, então é importante frisar aqui, tá certo? Dando continuidade nas questões das ferramentas ali que o cliente proporciona para a gente fazer os atendimentos, a gente tem logo na sequência aqui o acompanhamento, a gente pode fazer o gerenciamento desses processos também, e o T-Flux traz a ideia aqui de facilitação. Eu não preciso fazer um acesso remoto para de repente matar um processo, iniciar, parar um serviço que está afetando o bom desempenho daquele dispositivo por alguma razão. Então hoje a gente tem aqui a possibilidade de matar os processos e aqui ao lado a gente consegue fazer o acompanhamento de todos os serviços que estão rodando naquele dispositivo com o botão de parar, reiniciar e iniciar um novo serviço. Tá certo? Isso, na verdade, possibilita que você, sabendo que tem um determinado executável de um módulo, de um software, ou o spool de impressão, ou qualquer outra situação, você ir lá, matar ele, ou iniciar, ou só checar se está rodando ou não. Exatamente. Então, você não precisa parar a pessoa que está na frente do computador para poder você entregar a solicitação que muitas vezes é demandada. Exatamente, de forma mais rápida também, né? Perfeito. Ao lado aqui a gente tem transferência de arquivo, então da nossa ferramenta de acesso remoto. Ações aqui que o cliente ainda permite, sem a necessidade de eu ter que acessar aquela máquina, que é de reiniciar em modo de segurança, reiniciar normalmente essa máquina ou fazer a desinstalação do agente daquele dispositivo. Tá? E por fim aqui a gente tem um chat que a gente consegue falar de modo instantâneo com quem tá logado ali, tá utilizando aquela máquina e de repente a gente precisa de alguma informação, tá executando o atendimento, é possível a gente estar mais perto desse nosso cliente, desse nosso solicitante, tá certo? Ainda em recurso, acho que é bacana comentar 2 pontos. O primeiro é que nós temos monitoramento, como a Faiola falou, de serviço, de processo, de CPU, de memória, de rede, também de link. Então esses são recursos que você consegue automatizar e dar justamente mais interatividade entre o que está acontecendo lá na ponta com a tua ferramenta para quando tem uma necessidade de abrir uma solicitação de atendimento e proativamente você já entregar um serviço ou a resolução daquele problema. E um outro que é muito bacana comentar no nosso inventário é que nós temos um inventário ativo, como a Fai falou, o agente inteligente fica instalado na máquina, sendo ela Windows, Linux ou Mac, e ele traz essas informações que a Faiola comentou, mas também você consegue cadastrar recursos passivos como projetor, switch, roteador, até ao chegar a um ponto de fazer um controle do patrimônio, cadastrando outros recursos, outros dispositivos, como tem clientes nossos que cadastra, por exemplo, os recursos que é o link da operadora, podendo ter o número do circuito, enfim, uma série de informação que é pertinente e específico à sua área, porque você consegue criar campos. A gente dá essa liberdade de você criar campos da forma que para você faz sentido. Né, exatamente. Aproveitando, pessoal, complementando um pouquinho dessa parte de recursos, hoje a gente tem a possibilidade de guardar as senhas dos nossos clientes, senha de servidor, os acessos que são necessários ali para a gente fazer para dar aquele atendimento. Então hoje o T-Flux possibilita que a gente consiga configurar, armazenar essa senha, essas informações de modo seguro, e a gente tem a possibilidade, na hora da configuração, eu digo quem vai editar, quem eu vou permitir a visualização até exatamente para essa questão de segurança. E durante o atendimento, eu facilito aqui no próprio ticket, na parte interna do ticket, que esse técnico possa fazer a visualização da senha durante aquele atendimento, sem que ele precise sair aqui do chamado, do ticket que ele está fazendo o atendimento. Então a gente facilita e traz essa informação para cá.